Agora sim. Agora sim. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso querido mestre nos envolva. Tá friozinho, né? Mas aqui a gente está num calor humano tão gostoso que a gente sente o acolhimento, a gente sente a energia fluindo e é isso que a gente precisa, é isso que a gente veio buscar, né? Que o nosso coração possa continuar quentinho e que todo propósito que foi preparado, né, pela espiritualidade, que possa chegar a cada um de nós e que possamos, dentro do Evangelho da Noite, trazer todo o ensinamento do nosso irmão mais velho, o nosso irmão Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da fé. Primeiro, o que é fé? É fácil? Temos uma resposta objetiva para esse sentimento que é tão importante e que faz com que cada um de nós tenha a oportunidade de seguir em frente diante de tantas dificuldades. Quando a gente fala nesse propósito da fé, a gente não pode esquecer de tudo aquilo que o Evangelho nos mostra e nos traz, né? Jesus, durante toda a sua trajetória terrestre, ele fez com que muitos tivessem a oportunidade de receber uma graça. Mas em todos os momentos, ele sempre dizia: a tua fé te curou. E sabemos que Jesus é o pão da nossa vida. E quando a gente se enche com essa sabedoria e com todo esse conhecimento, a gente vai percebendo que falar de fé não é tão simples. Porque o entendimento do que é a fé, para cada um de nós, vai vir de uma forma. E por que vem de uma forma diferente? Porque à medida que vamos passando por processos difíceis nas nossas vidas, é que a gente vai aprendendo a lidar com essa necessidade e com essa crença no crer de verdade daquele amor que a gente tem com o nosso Pai. E quando a gente fala de uma fé, a gente muitas vezes pensa na fé humana. E o que vem a ser essa fé humana? Eu estou lá no meu local de trabalho, estou querendo melhorar, estou querendo receber uma promoção, então eu começo a ter um empenho muito grande para que essa promoção chegue. Eu começo a ter um empenho muito maior a cada dia. Então eu vou me dedicando. À medida que o tempo vai passando, eu vou mostrando a minha capacidade de ser uma pessoa onde uma promoção pode ser bem-vinda. E a gente diz assim: eu tenho fé que eu vou conseguir essa promoção. A gente não pensa dessa forma? A gente batalha para isso. E às vezes ela chega. E quando ela vem, aquilo traz uma alegria muito grande para todos, né? Talvez no ambiente de trabalho, uns podem não ficar tão satisfeitos. Porém, aquela nossa alegria de ter recebido essa promoção faz com que a gente diz assim: eu tive fé que aquela promoção iria chegar. Eu batalhei para isso, eu me preparei para isso. Mas por que, quando a gente se depara com uma situação difícil, com um obstáculo nas nossas vidas, a gente não tem esse mesmo empenho? Porque nós ainda, seres humanos, precisamos de coisas palpáveis. E como que eu consigo perceber que aquela promoção está me trazendo um benefício? Através do dinheiro. Porque todas as vezes que a promoção chega, ela traz aí um aumento de salário. E o aumento de salário, ele vai proporcionar situações diferentes nas nossas vidas, né? Mas quando a gente traz aí um familiar doente, quando a gente passa por uma doença, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente meio que fica aí um pouco sacumbido de acordo com as nossas crenças e crê que Deus está aí no comando. E o que a gente diz? Deus me abandonou.
Deus deve estar meio bravo comigo, porque eu tenho pedido tanto, eu tenho orado tanto para uma melhora, eu tenho feito tudo o que é possível para que as coisas mudem. E qual é a nossa maior dificuldade nessa aceitação e nessa superação? É que quando a gente pede para que Deus faça um milagre nas nossas vidas, a gente está esperando aquilo que é melhor para nós. Por quê? Porque a gente está lá sofrendo, a gente está vendo o nosso querido sofrer, e a gente não quer isso. E muitas vezes a gente nem suporta tanto sofrimento. E muitas vezes as coisas ocorrem de uma forma diferente, não da maneira como esperávamos. E aí a gente fica imaginando que Deus nos abandonou. Quando a gente pede a cura, quando a gente pede a melhora, a gente está pensando no processo físico, estamos pensando no processo terreno. E muitas vezes essa cura, ela vai chegar de uma ordem espiritual. Esse é o grande momento da nossa fé sendo testada. Quando a gente fica imaginando a fé, a gente diz assim, puxa vida, eu tenho muito, eu tenho pouco. Pessoa de muita fé, pessoa de pouca fé. Não é assim? E como é que a gente faz para quantificar essa nossa crença? Que a nossa fé de verdade, ela está sendo melhorada a cada dia. A gente não vai aprendendo através do Evangelho que tudo na nossa vida passa a ser um exercício e a gente precisa buscar essa melhora, esse conhecimento diariamente? Quando a gente fala dessas questões dos estudos, a gente está dizendo que é uma necessidade buscar esses novos conhecimentos, porque a gente não nasce prontinho, não. Mas a gente vem com uma dose de fé enorme, é um dom que Deus deixou para cada um de nós. Nós não aprendemos a fazer um exercício diário dessa fé. Vamos lá imaginar que a nossa fé, ela não é um sentimento e um processo que acontece nos momentos bons. Por quê? Porque quando está tudo caminhando certinho, a gente está lá preocupado se a nossa fé ela realmente está sendo testada? Ou se estamos colocando em prática a nossa fé? Não, né? Quando está tudo certinho, a gente muitas vezes nem agradece. A gente faz muitas vezes reclamar. Agora, por exemplo, com essa onda de frio, a gente só reclama do frio. E aí a gente diz assim, nossa, tá precisando chover porque o ar tá terrível. Começou a chover, choveu meio-dia, a gente já ouvia as pessoas reclamando. Ai, a chuva. Nossa, ai meu Deus, a chuva. Então, a gente reclama muito das nossas situações, né? E aí eu fico imaginando, né? A gente deixa Deus lá numa situação terrível, né? Ele fala, meu, eu não consigo entender o que esses meus filhos querem. Eles me pedem uma coisa, eu tô lá proporcionando, e quando eu penso que vai ficar tudo bacana, quando eles vão ficar felizes, o que que eles fazem? Reclamam, não é? E aí vamos imaginar a nossa fé como uma árvore. Mas não uma árvore que floresce na primavera. Vamos imaginar uma árvore que na verdade é exatamente dessa forma que a nossa árvore da fé, ela se manifesta naqueles momentos sombrios, naqueles momentos nublados, naqueles momentos difíceis. E aí essa árvore, ela é imensa, cheia de galhos. E a gente começa a olhar para ela, e o que a gente faz? A gente vai se agarrando nesses galhos. Porque diante das nossas dificuldades, muitas vezes a gente vai se arrastando ao invés de caminhar. A gente muitas vezes não consegue ultrapassar os obstáculos que são colocados nas nossas vidas, muitas vezes para nos melhorar, para que a gente possa entender o significado dessa nossa existência. Nós ainda, por conta da nossa pequenez,
ainda não conseguimos trilhar o nosso caminho da melhor forma. E quando a gente consegue se agarrar nessa árvore, diante da nossa dor, diante da nossa tristeza, diante da nossa fraqueza, a gente vai percebendo que juntamente com a fé, nesses galhos tem a esperança. E a esperança vai nos mostrando que dias melhores virão. Muitas vezes dias melhores, não da forma como gostaríamos que fossem. Mas a gente vai percebendo que é exatamente nesses momentos que a gente está lá se arrastando, que a gente está lá se enchendo de coragem, se enchendo de esperança, que Deus vai arrancando de cada um de nós os frutos que Ele deixou a sementinha ali e nós estamos aí mostrando a Ele de que forma estamos passando por essa nossa vida. Quantos obstáculos, quantas dificuldades enfrentamos no nosso dia a dia. Hoje a gente resolve uma situação, amanhã aparece outra. E quando a gente ouve assim, olha, a situação está difícil, mas você precisa ter coragem. Olha, conseguir coragem diante de tanta dor, diante de tantas dificuldades, não é nada fácil. E como a gente vai crescendo ouvindo isso, olha, você precisa ser forte, você precisa ter coragem. A gente se esquece, sabe do quê? Que é uma coisa extremamente importante, a gente esquece de chorar. O choro chega para aliviar o nosso coração, chega para aliviar a nossa alma. E o que a gente faz? A gente vai engolindo um choro diante de todas as situações difíceis. E quando a gente se dá conta, a gente diz assim, não tenho fé suficiente para trilhar esse caminho. A gente se enche de questionamentos, a gente se enche de perguntas, e a gente diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Qual é o propósito de Deus na minha vida? E a gente precisa lembrar que estamos aqui no planeta Terra, que é uma escola para todos nós. E é uma escola que traz muito mais questões de sofrimentos para que a gente possa aprender. Ah, mas a gente só sofre. Evidente que não. Somos aí, de acordo com a nossa fé, tendo oportunidades de boas lembranças nas nossas vidas. Porém, nós ainda precisamos aprender de alguma forma. E nós aprendemos muito mais através do sofrimento. Porque é o sofrimento que faz com que a gente tenha essa necessidade e principalmente a oportunidade de se melhorar, de evoluir. Porque se tudo fosse simples, fácil na nossa vida, o que iríamos aprender com isso? Praticamente nada. Né? Ah, nossa, mas poxa vida, né? Deus podia pelo menos dar uma ajudinha aí para que a gente possa passar de uma forma mais fácil? Pois Ele dá. Aquele esforço que a gente faz no trabalho para ganhar uma promoção é o esforço que a gente deveria fazer também quando a gente está falando da nossa trajetória espiritual. E olha, falar de Jesus é muito fácil. Chegar para alguém que está sofrendo e dizer assim, você tem que acreditar em Jesus. E a gente acredita, mas a coisa não funciona da forma como eu gostaria. E aí a gente vai vendo que a dificuldade não é em falar de Jesus. A dificuldade é vivenciar Jesus. Aquela mulher hemorrágica, quando ela conseguiu tocar as vestes de Jesus, e ele percebeu aquele flash de poder, de energia saindo dele, ele foi até ela e diz assim, a tua fé te curou. E é isso que ele espera de cada um de nós, que a gente possa tocá-lo,
de verdade. Que a gente possa abrir os nossos corações e deixar que Ele faça morada para que a gente possa ser ajudado. Precisamos muitas vezes, depois do sofrimento, entender que Deus faz exatamente aquilo que é preciso. Quando eu falo da cura, a gente muitas vezes fica pensando de que forma essa cura pode chegar, né? Quando a gente fala do poder curativo da nossa fé, a gente tem situações muito simples, não é? Quando a gente chega a casa e a gente deixa lá uma garrafinha de água com o nosso nome, ou oferecendo essa água para alguém, a gente não tem fé, a gente não acredita que tudo aquilo que for necessário para a melhora e o refazimento dos que dela beberem não estão ali contidos? E a gente consegue ver esses ingredientes colocados aí com muito carinho pela espiritualidade? Mas a gente não acredita, a gente não confia que essa água é um remédio curativo nas nossas vidas? Isso é fé. E por que que muitas vezes a gente precisa ver para crer? Precisamos dar uma de São Tomé para crer. Algum tempo atrás, alguns anos, passamos por um processo de doença na família, e foi um processo difícil, inclusive difícil até depois para poder lidar com toda essa situação. E eu recebi, na verdade eu ganhei de um dos meus filhos, uma plaquinha, porque em casa a gente vivia falando da fé, que a gente tinha fé. Eles diziam assim: mamãe, a gente tem fé que o papai vai se curar, a gente tem fé que o papai vai melhorar. E ele melhorou. Não nesse plano. A gente tinha fé que no plano terrestre ele estaria bem. Mas Deus mostrou que ele iria ser curado, sim, de acordo com a nossa fé, com o nosso pedido. Mas não aqui. Lá na pátria espiritual, ele iria receber tudo aquilo que fosse necessário para que ele se melhorasse. E o meu filho me deu uma plaquinha, e eu vou ler para vocês, porque isso acompanha a gente desde então. Fé é acreditar antes no que só fará sentido depois. E eu achei isso muito lindo. Foi um presente com muito carinho, claro. E é verdade, né? No momento de sofrimento, a gente não entende o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas quando a gente diz assim, eu creio que o Senhor está fazendo o que é melhor para cada um de nós, é nisso que a gente tem que acreditar, é nisso que a gente precisa se apegar. A gente não precisa e nem vai ver exatamente no momento o que é o melhor. Mas quando a gente caminha com coragem, quando a gente caminha com fé, quando a gente caminha com esperança, a gente sabe que a nossa caminhada, ela se torna mais fácil. Se não no momento, mas depois de um tempo aquilo vai fazer sentido. É que nós ainda não aprendemos que o sofrimento, ele é passageiro. E é difícil, né? Quando você se depara com o sofrimento de alguém, a gente diz assim, olha, confie, tem esperança, porque isso vai passar, isso vai ser amenizado. É como a água, né? Que está lá com os ingredientes necessários para cada um de nós. E a gente, né, na saída, a gente já tem aquela alegria de receber o remédio necessário. E a fé traz exatamente isso. A gente não precisa ver, mas a gente tem que batalhar todos os dias. Porque nós somos ainda aprendizes e a gente sofre bastante, né? Então a gente chora, às vezes a gente não entende, às vezes a gente reclama, às vezes a gente pede até demais, né? Às vezes a gente esquece de agradecer. Mas
com todas essas dificuldades e com todas essas fraquezas, Deus não abandona ninguém. E Ele tem paciência conosco, porque Ele entende aquilo que trazemos no nosso coração. Quando a gente pede direto para Ele, através das nossas orações, através dos nossos pensamentos, mas principalmente através das nossas atitudes, Ele não deixa ninguém desamparado. E quando a gente fala das atitudes, também é uma questão a ser observada, porque muitas vezes a gente quer ajudar uma outra pessoa, a gente quer trazer um acalento, e às vezes a gente não consegue encontrar palavras necessárias para que aquela pessoa possa se fortalecer. Mas a gente pode fazer isso de várias formas, né? Às vezes a gente consegue isso de uma forma muito melhor, até com o nosso silêncio. Às vezes a gente não diz nada, a gente só olha, a gente só abraça. Isso é fé, porque quando você deposita ou quando você doa amor para uma outra pessoa, o que a gente tem? Fé. A gente crê que aquela pessoa vai se melhorar. E é isso que a gente vai trazendo todos os dias para as nossas vidas. É um aprendizado diário. Precisamos ter confiança em nós, porque diante das nossas fraquezas a gente quer desistir. A gente acha que não está valendo a pena. Tudo na nossa vida vale a pena. E tem até uma frase que é bem utilizada, né? Que as dores nas nossas vidas são inevitáveis. O sofrimento é opcional. A gente que vai determinar o tempo que a gente vai querer sofrer. Mas isso é de cada um. E o mais importante é que a gente respeite tudo isso. Mas que com uma dose de fé, de carinho, de amor, a gente consegue passar e a gente consegue superar uma enormes situações nas nossas vidas. As dificuldades, elas chegam a cada dia. Cada dia é uma surpresa, né? Hoje a gente está resolvendo um problema, amanhã está aparecendo outro. Mas a nossa vida é assim. E quando a gente tem a convicção, a gente tem a certeza que os nossos passos estão sendo direcionados, estão sendo colocados, estão sendo caminhados para o melhor, não tem como errar. Não tem por que dar errado. Precisamos ser pacientes conosco. Nós, diante da nossa pequenez, a gente muitas vezes mete o pé pelas mãos. A gente já desiste muito fácil, não é? Se a gente parar para pensar, a cada desistência por um obstáculo, o que seria da nossa vida? Quantas vezes a gente até ri das nossas fraquezas depois que passam. A gente olha para trás e diz assim, nossa, eu nem acredito que eu sofri tanto por isso. Mas a gente sabe sim, que uma das situações mais difíceis nas nossas vidas, e é nesse momento que a fé muitas vezes ela realmente fica abalada e às vezes a gente acha que tá, nossa, não tô dando conta, é quando a gente tem um ente querido retornando à pátria espiritual, né? Esse ainda é um processo muito difícil, principalmente quando ocorre por conta de uma doença, porque a gente só pede a melhora, né? E o que é a melhora para nós. Mas Deus é quem sabe de tudo. Então, que diante dessas nossas dificuldades, a gente possa entender que a fé, ela faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa acordar grato pela nova oportunidade. E é através dessa nova oportunidade que a gente vai fazer com que essa nossa vida seja trilhada com a fé que Deus espera de cada um de nós. Que esses frutos possam ser colhidos por Ele e que a gente possa mostrar a Ele o quanto estamos sendo fortes, corajosos, persistentes. Porque é isso que a gente precisa fazer. Enquanto estivermos aqui, nesse planeta, nesse espaço, a gente precisa fazer o nosso melhor. E muitas vezes o nosso melhor requer uma dose um pouquinho maior de esforço, né? E é através desse esforço que a gente vai poder demonstrar a nossa fé e a nossa gratidão. Então a fé
que a gente fica lá buscando, muitas vezes no dicionário, a gente fica lá buscando, né, um significado bacana aí para a gente poder passar. A nossa fé, ela é construída diariamente, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes, não é? Cada vez que a gente enche o nosso coração de alegria por ter ajudado alguém, por ter permitido, né, que essa pessoa recebesse aí um acalento, a gente está colocando a nossa fé em prática. E é isso que a gente precisa continuar a fazer, não é? Porque o amor é a base de tudo. E quando se tem amor, a fé ela não é esquecida e ela não é descartada. A gente fala ali, é um combo, né? Tá tudo ali junto, ali, é isso que a gente precisa. Já deu meu horário? Já? Não? É que eu tô olhando aqui, é que de um aqui a um lá. Tá diferente o horário aí, esse tá certo, então tá bom. Então é isso, né? A gente sabe das dificuldades, sim, mas a gente sabe também que a fé, ela traz alegria aos nossos corações, né? Quem é que não consegue encher o seu coração de alegria e fazer com que a gente perceba essa nossa fé quando a gente entra no ambiente saudável, aquele ambiente gostoso, aquele ambiente que nos recebe aí com muito carinho, não é? Existem vários locais que a gente recebe isso. E aí, quando a gente tem esse sentimento, quando a gente tem essa sensação, gente, não dá para deixar de agradecer e ver quanto Deus é maravilhoso, nos proporcionando tanta coisa boa, não é? O nosso mundo é um mundo tão maravilhoso. A gente diz assim, nossa, mas ultimamente a gente está passando por tantas dificuldades, né? Pois é. Mas se cada um fizer o seu pedacinho, né, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ver essa melhora. A gente vai aprendendo, né, e a gente já comentou isso aqui outras vezes, é o não julgar. Cada vez que a gente deixa de fazer um julgamento, a gente está proporcionando a nós mesmos a nossa fé sendo melhorada. E como a gente critica, né? Bom, a gente estava criticando a chuva, né? Choveu 2 horinhas, acho que nem isso a gente já criticou, né? Mas a gente tem que fazer esses exercícios, a gente precisa aprender a começar a olhar de uma outra forma, né? Esse frio, ok, tá muito frio, é verdade, mas a gente fala assim, gente, quanta oportunidade que a gente tem, até para trabalhar e até para fazer ações em relação a isso, né? Quem é que não consegue sair com o coração quentinho quando você consegue ajudar uma pessoa mais necessitada? Quem é que não consegue sentir aquele calor, o calor humano, quando você consegue agasalhar aquele que não tem agasalho nenhum? Todas as vezes que a gente faz esses nossos exercícios, a gente está proporcionando o crescimento da nossa fé, porque a gente acredita que ainda tem jeito para tudo. Quando a gente confia, a gente segue em frente. E é isso que a gente precisa fazer diariamente nas nossas vidas, né? As oportunidades chegam e cada um que consiga abraçá-la da melhor forma. E vamos aí, né? Colocar a nossa fé em prática, porque é dessa forma que a gente consegue se melhorar. Todos os dias a gente pede para ser uma pessoa melhor, não é? E a gente tem que mostrar. E a gente tem que fazer um exercício, não é? É difícil? Vocês estão rindo porque é difícil? É difícil sim. Mas nada é impossível. Mas a gente tem fé que a gente vai conseguir. A gente tem fé que a gente vai continuar fazendo o nosso melhor. E que, com certeza, a gente vai conseguir entender o que é essa fé de verdade, o poder da fé na vida de todos nós, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês, que vocês fiquem em paz, que vocês tenham aí uma boa noite e que voltem para casa aí com o coração bem quentinho.